Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos começar aqui então o nosso estudo sobre teoria do conhecimento e vamos compreender aqui essas três correntes filosóficas, né? O criticismo, teoria crítica do pensador Immanuel Kant, o racionalismo de René Descartes e o empirismo ali do David Hume e John Locke, tá bom? Antes de mais nada, vamos detalhar um pouquinho sobre essa área da filosofia, né? A epistemologia, né? Também a teoria do conhecimento, que faz parte desse contexto filosófico, né? Então, no século XVIII, XVII, aliás, a epistemologia separa-se da filosofia, né? Ou seja, os filósofos passam a questionar os métodos para se chegar ao conhecimento. Então, os filósofos eles vão questionar aí, vão procurar entender como que se dá, né, a construção do intelecto, né, a nossa capacidade intelectiva, cognitiva, né, de onde surgem todos os conhecimentos e todas as ideias, né? Essas correntes filosóficas, então, elas vão procurar responder, refletir, né, sobre esse questionamento, né, da onde nasce todas as nossas ideias, todos os nossos conhecimentos, tá bom? Então, a epistemologia é o ramo da filosofia que trata da natureza, né, a compreensão da natureza, etapas e limites do conhecimento humano. Até que ponto o conhecimento humano pode se chegar? Podemos conhecer todas as coisas ou existem limites para o nosso conhecimento? Muitos questionamentos aí, né? Especialmente nas relações que se estabelecem entre o sujeito e o objeto do conhecimento, né? A relação, né? Essa relação de causa e efeito, né, entre sujeito e objeto do conhecimento. Até que ponto nós conseguimos conhecer, né, esse objeto, tá bom? Então nós temos a epistemologia como a área da filosofia que vai compreender então, né, da onde que surge o intelecto, né? Como que se estabelece as ideias e o conhecimento, tá bom? Então assim vai nascer algumas correntes filosóficas, né? Então temos essas três aqui, né? Algumas delas em períodos diferentes, né? Podemos falar que o racionalismo ali surgiu no período do Renascimento, né? O criticismo e o empirismo basicamente aí no período do Iluminismo, que são épocas distintas aí na história, né? O criticismo tem o principal pensador, né, que é o Immanuel Kant, que já vai aparecer ali, Immanuel Kant ali, né? Vem de crítica, né, que vem do grego krineo, que é separar, né? O criticismo então procura separar, né, os conhecimentos, as duas formas de conhecimentos, né? Procura compreender essas duas formas, né? O conhecimento a priori, ou seja, primeiro, e o conhecimento a posteriori, após o que? Após a experiência sensível, né? Então, o Immanuel Kant ele vai detalhar essa questão da experiência, né, como o foco moldador, né, do conhecimento a priori. Existe uma forma de conhecimento em nós a priori, né, que se modifica a partir da experiência, né, se transforma em um conhecimento a posteriori. Então, a filosofia crítica é elaborada por Immanuel Kant em 1724 e 1804 e busca determinar e diferenciar as fontes do conhecimento humano, usando o pressuposto das escolas racionalistas e empiristas. Então, o Immanuel Kant ele vai superar essa dicotomia que existe entre o pensamento racionalista e o pensamento empirista. Ele vai procurar, então, conciliá-las. O empirismo ele fala que todo conhecimento nasce da experiência. O racionalismo é o contrário. Ele vai falar que existem ideias em nós inatas, já está em nós. Então, Kant explica que para chegar ao conhecimento é preciso reciprocidade, entre partes, formas e matéria do conhecimento. Então, tem que ter uma reciprocidade entre a forma, como nós podemos conhecer, com a matéria ou objeto, do conhecimento. Parte formal. Qual que é essa parte formal? As nossas faculdades humanas, que se chama de categorias, que estabelece entre o entendimento, a sensibilidade, e a razão, certo? São essas três faculdades, sensibilidade, entendimento, razão, ou seja, o próprio sujeito. Então, nós somos formados pela essa capacidade. Nós temos essas capacidades, que são as faculdades, sensibilidade, a priori, certo? O entendimento a priori também, e a razão,
que reformula todo esse conhecimento a priori através de categorias, né, e torna a posteriori. A parte material, que são os elementos empíricos presentes no mundo, ou seja, o objeto de investigação, né, os elementos empíricos presentes, né, ou seja, aquilo que é possível através da experiência, tá bom? Por fim, o conhecimento é adquirido quando há concordância entre tanto o sujeito como o objeto, né? Pois o dado empírico se transforma em conhecimento, ou seja, a própria experiência, né, do indivíduo com o objeto, né, se transforma em conhecimento. A filosofia de Kant também é conhecida como o idealismo transcendental, né? Então, o Kant tem até aí um exemplo, né? Nós não podemos construir uma casa na areia, porque nós sabemos que vai afundar. Mas como que nós sabemos isso? Nós não vamos precisar construir uma casa, né, na areia para saber que afunda, né? A partir do momento que você já tem se dado essa questão em si, né, a priori, você já sabe que alguém já fez isso e a casa afundou, né? Através dos cálculos da arquitetura em si, né? São experiências ao longo da história. Para nós é uma experiência a priori, a gente não precisamos construir na areia porque sabemos que vai afundar, né? Mas para a pessoa que não tinha esse conhecimento, ele teve que fazer isso para poder entender, então ele teve uma experiência. Para ele foi a posteriori, para nós é a priori, né? Mas pode ser modificado através da experiência. Um exemplo assim, né? O racionalismo, né, vem do latim ratio, que significa razão, né? O principal pensador é o René Descartes, matemático, né? Seu pensamento é chamado de cartesiano, daí os planos cartesianos da matemática, né? O René Descartes, então, ele tem sua principal fase, o penso logo existo, ou seja, para ele as ideias já estão em nós, né? O pensamento faz parte de uma forma inata em nós, certo? Então, quando ele afirma penso logo existo, quer dizer que a partir do momento que eu me reconheço como ser pensante, eu existo, é algo irrefutável, que não pode ser posto em dúvida, né? Ele fala que é uma verdade indubitável, né? Indubitável. Então ele fala aí, o René Descartes, de 1596 a 1650, coloca que o eu pensante garante ideias sobre o mundo enquanto o eu sensível leva ao erro. Então ele está falando que o eu pensante garante ideias sobre o mundo do eu sensível que leva ao erro. Então a sensação, a sensibilidade pode levar ao erro, né? Enquanto o eu pensante não, certo? O eu pensante ele vai levar sempre à verdade, né? Aí ele fala cogito ergo sum, penso logo existo, né? Desta forma, essa escola defende a razão humana, que é uma causa inteligível, mesmo que não possa ser comprovada empiricamente. Então, ele está falando que a razão é algo, né, inteligível, né, que não pode ser posta aí em dúvida, mesmo que não se pode ter experiência sensorial com a mesma, né? O racionalismo, então, é a corrente filosófica do Renascimento e o criticismo do Iluminismo, tá bom? Aí nós temos o empirismo, certo? O empirismo, então, é uma corrente filosófica aí que deriva do termo grego empirismo, né? Empíricos, que significa o saber que aprende por meio da prática e se torna efetivo pelo exercício, conhecimento adquirido por meio dos sentidos. Então, o empirismo ele vai se basear que toda forma de conhecimento, né, nós aprendemos a conhecer através, né, pelos 5 sentidos, como se fossem antenas, né, que captam sinais, né? Então aqui o tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição são 5 sentidos que, através da percepção sensorial, ele gera conhecimento e experiência, tá? Temos 2 pensadores, o primeiro é o John Locke, né? O John Locke, então, ele viveu em 1603 a 1404, se opõe a Descartes, né? Ele vai contra a ideia de Descartes, ele não concorda que existem ideias inatas, que existe conhecimento em nós, né? Ele fala que desde o momento que nós nascemos somos uma tábua em branco, ou seja, uma folha em branco, né, que vai sendo preenchida com as experiências sensíveis.
que forneceram os dados. Logo, então, passa a investigar a origem das ideias humanas e os limites cognitivos. Então, ele fala que as ideias humanas, né, elas surgem a partir da experiência sensível, certo? Então, nós vamos preenchendo essa folha em branco a partir das experiências que nós temos com a realidade, tá bom? O outro pensador aqui é o David Hume, né, 1711 a 1776, considera que todo conhecimento tem origem na experiência. Então, ele é um empirista, né? Ele fala que todo conhecimento nasce através da experiência, sendo os dados ou impressões sensíveis as suas unidades básicas. Então, o Hume ele vai determinar que a experiência é o foco de todo o conhecimento, né? Hume, como empirista, rejeita a existência das ideias inatas. Então, ele vai rejeitar aquela visão racionalista das ideias inatas do Descartes também, porque as ideias sucedem às impressões, porque ele fala que as ideias elas sucedem, né, as impressões que nós temos do sensível. As ideias só nascem a partir dessas experiências, né? Só vão surgir ideias a partir da experiência sensorial do indivíduo na sua realidade. Beleza, pessoal? Então, é essa visão aí desses pensadores aí, tá bom? Qualquer dúvida pode me mandar aí uma mensagem. Grande abraço.